Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a digníssima paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas de escola bíblica. Desta feita nós vamos para a aula de número 5, onde vamos falar sobre o destino final dos salvos, o céu, né? O destino final dos salvos é o céu. Falar do céu é falar de coisa sublime, né? De coisas grandes, inefáveis, como disse Paulo. Falar de coisas gloriosas. E quando se tratamos do céu aqui, se tratamos do terceiro céu, o céu dos céus, o paraíso, como disse o apóstolo Paulo, né? No capítulo 12 de 2 aos Coríntios. Então, é nesse assunto, na quinta aula, que vamos tratar do destino final dos salvos, que é o céu. Então, eu já desejo aqui pedir que Deus continue o abençoando a todos aqueles que vão acessar esse vídeo, que vão ouvir as palavras que vão ser ditas por este humilde servo que está aqui, para dar um pequeno resumo acerca desta aula. Uma pequena introdução, podemos dizer assim. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, que tem sempre sido, podemos dizer, um braço forte para sempre nos dando incentivo para progredir, para ir sempre além. E o nosso lema é este: avante, né? O nosso destino final é o céu, como a própria lição aqui que vamos estudar, vamos entrar neste assunto. Então é nesse assunto que vamos falar. Então nós vamos ler aqui Filipenses capítulo número 3, versículo número 20, e que diz assim a palavra do Senhor: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21 vai dizer assim: que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Então é aqui que vamos basear acerca do céu, porque mas a nossa cidade está no céu, como disse o apóstolo Paulo aqui aos Filipenses. Então isso significa dizer que nós não somos daqui, nós somos do céu. Não é? Significa dizer, a própria Bíblia, a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos em terras estranhas. Nós estamos aqui de passagem e que muito em breve, creio que dentro de pouco tempo, Jesus virá para buscar a sua igreja, porque pelo que temos presenciado, ouvido, visto, tudo isso nos informa, nos diz, nos alerta que Jesus está voltando, ou podemos dizer assim que ele está às portas, não é? Mas nós vamos falar aqui rapidinho, sobre o destino final dos salvos. E falamos entre alguns pontos, alguns objetivos, falando sobre explicar os tipos de céu que a Bíblia relata. É o primeiro objetivo da nossa lição, explicar os tipos de céu que a Bíblia relata. Então, como eu falei para os irmãos, falar do céu é falar de coisas grandes, é falar de coisas sublimes, é falar de coisas extraordinárias, que Paulo vai dizer que quando ele chegou no paraíso ele viu coisas inefáveis, que não era lícito contar aos homens. O apóstolo João, em Apocalipse, quando nós lemos o capítulo de número 21, falando acerca da nova Jerusalém de Deus, ele descreve a cidade como uma noiva, ataviada, bem ornamentada. E ele vai dizer que os muros são de jaspes. Olha que coisa gloriosa. Ele diz que os muros, eles têm 12 portas, cada porta tem um anjo. Olha que coisa grande. E que
que cada porta ou portão, podemos dizer, é uma pérola. E as ruas é de ouro puro, podemos dizer, a cidade é de ouro puro, João disse, ela é de ouro puro. E ele descreve algumas pedras preciosas, se os irmãos lerem, vai observar que João descreve algumas pedras preciosas. Quando João fala no capítulo 4 de Apocalipse, ele descreve sobre o trono de Deus, de como é no céu, a reverência que tem no céu. Céu é lugar de louvores, lugar de coisas espirituais, coisas grandes, como eu já falei e repito. Então nós vamos ver aqui no capítulo 4, o João vai falar acerca dos 24 anciãos que tiravam as suas coroas da cabeça, que reverenciava a Deus, dizia toda honra, toda glória seja dada a Ele, para todo o sempre. E fala sobre os 4 animais que reverenciavam, dizia santo, santo, poderoso, glorioso, majestoso. Então é assim que é no céu. João nos dá um entendimento acerca de como é no céu. Então o céu é lugar de atividades espirituais, não é? Céu é lugar de, podemos dizer, de ordem. Infelizmente tem alguns dizendo por aí que lá no céu não tem horário, então não importa o horário. Você esqueceu de observar que no céu tem ordem. Lá tem ordem e decência, lá tem hierarquia. Então quem vai para o céu precisa ter ordem aqui na terra. Precisa pôr as coisas em ordem, precisa andar de acordo com a palavra de Deus. Então não é de qualquer maneira. Não é assim que dizer, mas lá no céu não existe hora, porque é eterno. Mas lá tem ordem. Lá existe ordem e decência, repito. E se quisermos irmos para lá, precisamos começar a treinar aqui, andar de acordo com a palavra de Deus aqui. Amém? Então, no primeiro tópico da lição, nós vamos abordar falando acerca dos 3 tipos de céu. Então, como podemos ver, o céu atmosférico, que é o céu que podemos ver, né? O céu atmosférico é o espaço visível, ou troposfera, região atmosférica respirável que envolve o nosso planeta. Está em Gênesis capítulo 7, versículo de número 11 e o versículo 12. E o professor que for lecionar, ele aborda um pouco esse assunto. Isso nos ajuda a entender acerca do primeiro céu, o céu respirável, o céu atmosférico, o céu das nuvens, das chuvas, né, onde podemos entender dessa forma, onde se forma a chuva e cai. Então, isso nós estamos presenciando o primeiro céu, porque no Salmo 147, o verso 8, o salmista ele vai falar acerca das nuvens, não é? Que Deus, assim, é quem governa tudo isso. Então nós vamos ler a palavra de Deus, isso é muito importante, nós ler a palavra do Senhor e ver o que verdadeiramente ela vai dizer. Então eu vou procurar aqui o Salmo de número 147. Isso é muito importante, ler a palavra do Senhor, a palavra inefável, né? Podemos dizer assim, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Né? Glória seja dada em nome do Senhor. Salmo de número 147, o verso de número 8, ele diz assim: Ele é que cobre o céu de nuvem e que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes. Então quem é que faz tudo isso? Deus prepara chuvas, né, para que haja mantimento na terra. Sem chuva não há mantimento. Mas nós estamos falando acerca dos céus. Então esse é o primeiro céu. É o céu das nuvens, o céu das chuvas. Mas o segundo céu é o céu estelar. O céu estelar, o segundo céu, é onde estão as estrelas, a lua e os planetas. Então este céu
nós apenas o visualizamos, podemos dizer assim, porque as estrelas e a lua, elas brilham durante a noite, o sol durante o dia, porque Deus fez tudo conforme o seu poder, para governar o dia, o outro para governar a noite, e assim nós vamos aprendendo da palavra de Deus. Então, no mesmo salmo, o salmo de número 147, agora o verso 4, ele diz assim, o verso 4 diz assim, conta o número das estrelas, e chamando-as a todas pelo seu nome. Olha que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Deus conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Isso é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. Cada estrela para ele tem um nome. Então, falando do segundo céu, esse é o céu estelar, o céu dos astros, podemos dizer. O Salmo, voltar aqui, as Escrituras usa este nome, as Escrituras usa esta mesma palavra, céu, para descrever esta região em Gênesis 1, versículo 14, versículo 17, por exemplo, diz: E disse Deus, haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e seja elas para sinais e para tempos determinados, e para dias e noites. Interessante. E seja para luminares da expansão dos céus, para iluminar a terra. Assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. Os dois grandes luminares, a lua e o sol, um para governar o dia e o outro para governar a noite. Então veja, para luminares os céus e para também iluminar o dia. Coisa gloriosa. Por mais densa que sejam as nuvens da chuva, por mais forte que seja, ela não consegue escurecer o dia, porque o sol, mesmo por trás das nuvens, ele faz a sua função, como aquele que foi criado para governar o dia. Então esse é o segundo céu, só para nós termos uma ideia. O terceiro céu mencionado por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, onde habita Deus, seus santos anjos e os santos que já partiram. Então, esse é o lugar da morada de Deus, podemos dizer assim. O lugar onde Deus habita com seus santos anjos e com os que já partiram com Ele. Os que viveram aqui nessa terra, podemos dizer, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, morre, vai para o paraíso. Coisa gloriosa, não é, irmãos? Então vamos ver aqui, Assim, dizer que Deus habita no céu não significa que ele esteja contido nos céus. O céu é então somente seu lar, seu centro de operação, seu quartel-general, onde fica seu trono, onde ocorre a mais perfeita adoração da sua pessoa. Então, dizer que céu é a habitação de Deus, isso significa dizer que ele se contém apenas no céu. Deus é um Deus grande, a Bíblia diz assim que ele está sentado, Isaías vai dizer que ele está sentado sobre o globo da terra, e os seus pés, e a terra é o estrado dos seus pés. Isso falando da grandeza de Deus. Então Deus está no céu, mas de lá ele governa todas as coisas, ele opera, ele se manifesta da forma que quer. Deus, ele trabalha com fórmulas, Então Deus, ele faz tudo que lhe apraz, como diz no Salmo 115, o verso 3. Deus está no céu e ele faz tudo que lhe apraz. Então Deus está no comando e no controle de tudo. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, só dando uma rápida palavra sobre os três tipos de céu. Então, o céu atmosférico, o céu estelar e o terceiro céu, paraíso, morada de Deus. Onde ele habita, onde ele é adorado, onde ele é reverenciado
de, de tal maneira, podemos dizer assim, que não dá nem para se comparar. Então, veja que isso é muito interessante, porque Jesus nos ensinou a orar. Quando orar, e orar é assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, isso é muito interessante, porque quando fizer essa oração, pare para analisar se verdadeiramente a vontade dele está sendo feita aqui como está sendo lá. Isso é muito interessante. Porque às vezes oramos: Deus, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Você já parou para imaginar como é o céu? Repito aqui, pessoas que confundem o céu. De pessoas que dizem assim: mas no céu não tem horário, então eu posso extrapolar o horário até meia-noite. Então é aí que nós temos que dar um ponto, um ponto aí, e dizer assim: cuidado, porque no céu tem ordem, no céu tem decência, tudo é perfeito, lá é santo, e a Bíblia vai dizer assim que lá não entra nada que contamine a cidade. Então, se quisermos, então, será que estamos, melhor dizendo, será que estamos dizendo: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu? Então, será que estamos obedecendo verdadeiramente a Deus aqui na terra para irmos para lá? Aqui é apenas um ensaio, nós temos que começar a obedecer aqui, fazer a coisa certa aqui, para quando chegar lá, aí tudo se completar, tudo se tornar perfeitamente santo. Então, se ele é santo, ele exige santidade dos que o chamou. Então é aqui que começamos a fazer a vontade dele. Muita gente diz assim: eu amo a Deus, eu faço a vontade de Deus, mas infelizmente você não vê ele fazendo nenhuma atividade para Deus. Então não está sendo a vontade de Deus na terra como no céu. Então, fazer a vontade de Deus na terra como no céu é obedecer à vontade de Deus, é andar de acordo com a vontade de Deus. Fazer aquilo que Ele exige de nós, obedecer às suas palavras. Então, essa é a forma de ser na terra como no céu. Então, esse negócio de ser orar a Deus, orar é como disse Lucas no capítulo 6 e o versículo 46, que diz assim: vós me chama Senhor, Senhor, mas não obedece os meus mandamentos. Mateus escreve no capítulo 7, versículo de número 21, ele diz: nem todos os que diz Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. Para chegarmos ao terceiro céu, irmão, não é de qualquer jeito, precisamos obedecer e fazer segundo a vontade dele. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Segundo tópico da lição: como crente, tudo o que nos é preciso estar no céu. Não é? Tudo o que nos é preciso está no céu, irmãos. Repetindo, aqui estamos de passagem. Não é? A nossa morada eterna é no céu. Como o título da lição: o destino final de todos nós, daqueles que obedecem à vontade de Deus, é o céu. Quem sabe você que vai ver esse vídeo e não é crente, não serve a Deus ainda, eu quero te convidar, porque nós vamos para o céu. Todos aqueles que obedecem a palavra do Senhor e buscam fazer a vontade de Deus vai para o céu. Então, como crente, tudo que nos é preciso está no céu. Não se compara nada aqui dessa terra com o céu. Por mais sublime, por mais esplêndida, podemos dizer que seja, qualquer coisa que chama a atenção dos homens, que deixa alguém, como uma expressão assim, de queixo caído com tal construção, com algumas coisas que nos chamam a atenção nessa terra, não se compara com o céu. Interessante porque tudo aqui dessa terra é passageiro, tudo vai passar, tudo fica, tudo passa. Agora os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. João escreve na sua primeira epístola, capítulo número 2, versículo de número 17. Ele vai dizer assim: o mundo passa e as suas concupiscências, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre.
Isso significa que tudo aqui é passageiro, né? Tudo passa. O mundo e tudo aquilo que nele há passa. Desejos carnais passa. Olha, coisa interessante. Bens materiais passa. É por isso que, veja que aqui na lição nós botamos aqui a leitura, e eu não li, eu li só Filipenses, mas Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, fala que não acumulei tesouro na terra, onde a traça rói, onde o ferrugem corrói, onde o ladrão mina e rouba. Diz assim, agora guardai no céu, porque onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Olha que coisa interessante. Então isso, nós temos que estar firme na presença de Deus. Deixar de se iludir com as coisas dessa terra. Tem gente que é tão apegado com as coisas dessa terra, irmãos, que ele vive aqui como se fosse viver aqui para sempre. Então, não se apegue muito com as coisas dessa terra, porque tudo aqui é passageiro. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, vai para o céu viver para sempre com o Senhor. O segundo ponto, ou o segundo subtópico do segundo tópico, muitos irmãos e irmãs em Cristo também estão lá. Não é? Estão lá aguardando a ressurreição, como nós falamos em lições anteriores, aguardando o chamado de Deus para encontrar com Ele nos ares. Já estão lá. Não é? Quem morreu em Cristo já está lá, esperando o dia da ressurreição, estão vivendo em paz, né? Sem mais o perigo de perder a salvação. A salvação já está garantida. Uai, pastor, mas morreu. Foi uma perca que sofremos muito. Mas o mais importante, que já está garantido. Paulo diz em uma das suas palavras, ele diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós estamos aqui, estamos sujeitos a todas as coisas dessa terra, então vamos cuidar para mantermos firmes, fiéis, para encontrar com eles que já estão lá. O terceiro ponto diz assim, nosso nome estão registrado lá. Uma das coisas que garante, nós falamos na lição anterior, a nossa morada no céu é o nosso nome escrito no livro da vida. Então isso é o mais importante. Os discípulos vai, expulsa demônio, né? Volta, e quando volta na maior alegria, diz, Senhor, no teu nome até os espíritos imundos nos sujeita, enfermidade vai embora, né? Paralítico anda. Jesus disse assim, olha, não vos alegreis porque vos sujeita os espíritos imundos, ou porque as enfermidades é curada, mas ele vai dizer assim, alegrai-vos ante, por está escrito o vosso nome no livro da vida. Aleluia! Meus queridos irmãos, Jesus vai dizer em Mateus 7, a partir do versículo 23, ele vai dizer assim, que naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos enfermos, quer dizer, arrastaram multidões, fizeram coisas espantosas, mas Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticarem iniquidade, porque eu não o conheço. Olha só, Jesus vai dizer, eu não conheço esse tipo de pessoa. Isso não quer dizer que Jesus não faz milagre. Jesus faz milagre, Jesus faz paralítico andar. Agora, diante de tudo isso, o mais importante é o nome escrito no livro da vida. Não adianta orar e Jesus curar e não ter o nome escrito no livro da vida. Não adianta ser um bom pregador, um bom orador e não ter o nome escrito no livro da vida. Não adianta. O mais importante é ter o nome escrito no livro da vida, que garante a nossa entrada no céu. Glória seja dado o nome de Jesus Cristo. Vamos lá. O quarto ponto diz assim, nossa pátria está no céu, de acordo com Filipenses 3:20. Em outras palavras, o céu é o nosso lar. Somos apenas estrangeiros e peregrinos na terra. Então o nosso lar, repetindo aqui, já falamos uma vez, é no céu. Não é? A nossa morada eterna é lá. Eu sempre costumo dizer, irmãos, o máximo que o homem viver aqui na terra, 100 e poucos anos, não é nada ao que podemos dizer, à vista da eternidade.
Quando a eternidade já está dizendo, não tem início nem fim. A eternidade é para sempre, não é? Então vamos lutar para viver eternamente com Cristo, porque viver aqui é uma passagem, já está dizendo, é uma passagemzinha, um piscar de olhos à vista da eternidade. Então nós vamos viver eternamente com Cristo. Então vamos lutar para viver eternamente com Cristo. Vou dizer o que sempre costumo dizer, meus queridos irmãos, não fique perdendo tempo com coisas vãs, não é? Com picuinhas, com intriguinhas, com disputa, não é? Pensando que você vai viver aqui eternamente. Então busque promover a paz, busque a cada dia andar em santidade, busque a cada dia ter comunhão com seus irmãos. Né? A Bíblia diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todo o teu ser, e o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos buscar a cada dia amar a Deus de todo o nosso coração, amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso ser. Não é? E o nosso próximo como a nós mesmos, a ter comunhão com os outros. Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz assim, tu não consegue amar teu irmão que tu vês todo dia, como diz que amas a Deus? Não é? É interessante. Então procuremos a cada dia fazer o certo, andar de acordo com a palavra de Deus, esquecer essas coisinhas. Porque Jesus vai vir buscar um povo que está em comunhão, uma igreja que está em santificação com Ele, uma igreja que anda de acordo com a palavra dEle. Essa é a realidade. Cristo vai vir nos buscar.